Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aí assistindo mais um dia do nosso momento aqui para compartilhar com vocês, né, mais um pouquinho da nossa rotina escolar e agradecemos desde já a paciência, né, com esse momento nosso aqui. Hoje, bom dia, Jaque. Bom dia, Lu. Bom dia, pessoal. A professora Jaqueline trabalha conosco lá na EJA. A nossa escola tem esse segmento também, né? Que são as pessoas que estudam à noite e são pessoas que não tiveram a oportunidade, muitas vezes, de estudar durante o tempo de escola, né? Durante o tempo da idade em que era possível que isso fosse acontecendo, porém estão lá, né, se dedicando, pessoas que têm assim uma força de vontade muito grande, que saem do trabalho e vão lá conosco para aprender um pouquinho. São pessoas que têm assim uma vontade muito grande de estudar, de aprender, né, Jaque? Eles têm. É uma força muito grande. Procuram estar todos os dias em que podem, porque cada um tem a sua realidade. Muitos trabalham durante o dia todo e às vezes chegam na escola, já estão até cansados do dia difícil de trabalho, porém sempre estão lá para poder compartilhar os seus saberes conosco, porque em muitos momentos nós aprendemos muito mais com a história de vida deles do que passamos conhecimentos. Porém, a educação é uma troca de saberes e isso é o que faz, né, a nossa caminhada ser enriquecedora. Então, hoje a Jaque está aqui para que a gente compartilhe um pouquinho de algumas atividades que nós fazemos lá na sala de aula com os adultos, mas que também podem ser feitas, né? São atividades que nós usamos também lá na escola com as crianças menores em fase de alfabetização, tá? Então a Jaque vai compartilhar um pouquinho conosco sobre isso. À noite, né, como é o pessoal um pouquinho adulto já, né, mais velho, a gente trabalha de um jeito diferente, né? Com as crianças é um jeito mais lúdico. Com eles a gente pega mais a parte a vivência deles mesmo, né? A gente pega do cotidiano deles, a gente aproveita as histórias de vida deles, tudo o que eles têm para acrescentar, para agregar para a gente, nós levamos para a sala de aula e transformamos em aprendizagem, que é muito mais fácil para eles, né? Devido a tanta coisa que eles têm na cabeça já, né? A preocupação do dia a dia, trabalho. E hoje a gente trouxe um pouquinho aqui de algumas atividades, né? Isso. Só complementando um pouquinho, nós fazemos o processo de aprender, né? O processo de aprendizagem desses alunos ocorre igualmente com as crianças. Porém, nós fazemos uso de palavras que sejam mais elaboradas, palavras que sejam de acordo com a idade, quero dizer, não a idade, né? Mas assim, não seja tão infantilizada. Então, nós usamos atividades de leitura de jornal, nós usamos revistas, usamos leitura de bulas de remédio, leitura de receitas. Então, trabalhamos com várias vivências do dia a dia deles que faz parte dessa rotina e que nós trazemos para a escola, o que nós chamamos desse letramento, de aproveitar as coisas que estão fora da escola, porém significativas no nosso cotidiano, para dentro da sala de aula. Então, hoje nós trouxemos para compartilhar com vocês, mas quem também tem crianças em fase de alfabetização pode usar, que é o bingo das letras, né? Para trabalhar as letras com os adultos, com os alunos que ainda não têm esse conhecimento, que muitas vezes estão começando a aprender esse mundo letrado, nós podemos usar o bingo das letras, né? O bingo é um recurso que nós usamos até com os pequenininhos do infantil e que ele também pode estar presente lá nas aulas do pessoal da noite. Tá? Então, é uma atividade que eles gostam, eles adoram fazer o bingo.
E o bingo, ele pode ser também, depois a gente faz algumas premiações, né? Ao final, gente tem lápis, caneta, enfim, um momento de uma vivência gostosa que eles aprendem também dessa maneira como as crianças participam. Então a gente trouxe umas cartelinhas para mostrar para vocês. Não sei se dá para ver, né? As cartelinhas. Isso. Isso é bem simples de fazer, até os pais em casa, né, conseguem fazer para as crianças. Aqui são várias cartelas, tá vendo? A gente faz com as letras espalhadinhas. Então a gente usa várias letras do alfabeto, faz várias cartelas e distribui as letras nessas cartelas. Nós não colocamos nenhum nome aqui, porém, porque o nosso objetivo é fazer com que eles encontrem as letras que serão sorteadas de dentro de um saquinho, de um potinho. Então, são distribuídas as cartelas com as letras diversificadas, cada um recebe a sua cartelinha e aí nós vamos fazendo o sorteio das letras, né, Jaque? Isso, aí conforme a gente faz o sorteio das letras, a gente procura sempre não falar a letra, né? Então vamos supor, sorteou o F, a gente costuma falar para eles assim, é a primeira letra de faca, qual é a letra que começa a faca? Aí eles começam a tentar adivinhar, né? Então aí começa, cada um fala uma letra até que a gente consegue chegar na letra certa. A ideia é não mostrar, né? Pegou lá, nós não vamos falar, nós não vamos mostrar a letra F. Nós podemos ir dando dicas para que eles descubram que a letra retirada do saquinho é o F. Outras vezes também a gente fala letra F. Porque muitas vezes eles não têm conhecimento de qual é essa letra. Então tem dicas que podem ir dando, né? Conforme vai tirando as letras, a ideia não é mostrar, porque aí fica fácil, não tem desafio nenhum. É só memória visual, olha o F e marca o F. Mas esse não é o desafio. Então, para ficar um pouquinho mais difícil, eles têm que reconhecer qual é a letra através de algumas pistas que a professora vai dando, né? E eles gostam muito, porque assim, eles começam com uma interação muito grande entre eles, né? Porque aí começa um olhar para o outro e procurar que letra que é, aí eles olham na fichinha, procuram no amigo ali para ver se alguém dá uma dica para eles ver onde tá. É bem proveitoso, assim, é bem gostoso. E isso é uma coisa que pode parecer simples, porém não é. Porque saber o nome das letras, muitas vezes, para essas pessoas que não tiveram esse contato tão como as crianças em outros momentos, é difícil, né? Um conhecimento social que muitas vezes eles convivem com as letras, porém saber o nome, saber onde usar é algo que a escola tem o papel de ensinar. Então, através dessas atividades, nós vamos promovendo com que eles se apropriem desse conhecimento dos nomes das letras, né? Porque o alfabeto é algo imprescindível para eles terem o conhecimento para partir para as próximas atividades de reflexão sobre o sistema de escrita, né? Que é através das atividades de leitura, de escrita. Porém, não é condição para que eles não possam participar de uma roda de leitura, de uma roda de produção de texto, onde eles podem ditar para a professora ou para qualquer outro colega. Então, tudo isso é algo que nós levamos em conta, trazemos toda essa bagagem, aproveitamos, né? E vamos trabalhando com eles para que isso seja uma atividade que faça com que eles se apropriem do nome das letras do alfabeto. E dessa mesma forma do bingo de letras, né? Para ficar um pouquinho mais difícil, a gente usa também o bingo de nomes, né? Que eles gostam bastante também, né? Fica um pouquinho mais difícil para alguns deles lá, né? Mas é no mesmo estilo, a mesma cartelinha, né? Com alguns nomes. E a gente procura por nomes diferentes do que o que eles têm na sala, né, Lu? Para ficar... O bingo de nomes é uma atividade que nós fazemos também com qualquer fase de alfabetização. Porque o nome da criança, o nome da pessoa é a parte primordial de onde a gente parte o nosso trabalho de alfabetização. Então, saber o seu nome
né? Saber conviver e encontrar o seu nome em diversos lugares é primordial e facilita o nosso trabalho, porque a lista de nomes é uma lista de palavras estáveis, ou seja, nós podemos, a partir da leitura dos nomes, buscar pistas para encontrar outras palavras, né? Para aprender a ler, para aprender a escrever. Então, desde os pequenininhos, nós trabalhamos com os nomes. Os nomes, eles podem nos ajudar a escrever outras palavras. E os nomes são basicamente de onde a gente parte para as atividades de alfabetização. Então, nós fazemos várias cartelas, né, Jaque? Ó, nós usamos os nomes das pessoas da sala. Então, nós distribuímos esses nomes em diversas partes da cartelinha. E aí, depois tem aqui o saquinho, né? E aí, eles vão... Isso. Pode tirar um, por exemplo. Não são todas as cartelas iguais. Então, cada um tem o nome de um colega. Esse bingo de nomes já vai ter feito outras atividades antes. Então, eles vão ter participado de atividades de ter uma lista com os nomes deles nas salas, já tem lá qual é o nome de quem, pode já ter trabalhado os nomes deles, quantas letras, com qual começa, quem começa igual, separar os nomes das mulheres dos homens. Então, quando chega aqui, é uma atividade de leitura, onde eles vão ter que colocar em jogo aquilo que eles já sabem. Então, eles podem ter até de memória o nome de algum amigo da sala, daqueles mais próximos, né? Mas eles podem não ter aqui na cartela, mas pode ajudar o amigo a procurar, ou dar até pista dos nomes, né? Quando eles demoram um pouco para encontrar. Eles ajudam bastante, assim. Eles são muito, a gente percebe que é uma turma muito acolhedora. Mesmo que eles não saibam, eles sentam junto, então assim, eles tentam um ajudar o outro, eles partilham do conhecimento deles com os demais. Esse que a gente trabalha também, a gente coloca os nomes em ordem alfabética também, eles já sabem colocar já. Então, quando vamos supor que pega um nome, sorteio de um nome, aí não vai mostrar o papelzinho com o nome, né? Aí vai ter as dicas, as pistas para que a pessoa possa encontrar o nome. Então, vamos colocar qual nome você tirou. Aí a gente costuma fazer assim, né? O João. Ela pegou o nome do João. Muitas vezes ela pode falar, quem tem o nome do João na cartela? Então tá, eles podem, né? João. Como que começa a palavra, o nome do João? O João tem que ficar quietinho. Muitas vezes aí tá, se não consegue, vai dando pistas e vai pergunta, João, qual é a primeira letra do seu nome, né, Jaque? Aí a gente começa a falar, né, termina com a primeira letra da palavra ovo, ou começa com a primeira letra de Juliana, e eles vão tentando descobrir, né? Através das estratégias de leitura, onde é que está escrito esse nome. E muitas vezes o professor vai passando e vai falando para eles, olha, tenta ler. As tentativas de leitura é onde a gente aprende a ler, né? Usando essas estratégias e procurando onde está escrito o nome do João. Então, por exemplo, vai ter pessoas que na cartela dele não vai ter, mas mesmo assim ele vai ter que se arriscar a procurar. Será que eu tenho? E aí vai olhando aqui para ver se a pessoa tem o nome aqui escrito. E nessa tentativa de procurar, né, Lu, eles acabam tendo que fazer a leitura dos demais nomes, né? Então aí eles acabam aprendendo um vocabulário maior. Isso. E é aprender a ler sem saber ler convencionalmente, né? Isso é algo que nós professores temos que em mente, né? Sabemos o que tem por trás, mas também é uma dica para os pais que estão aí nos assistindo. Muitas vezes as crianças, elas não sabem ler convencionalmente, não sabem ler conforme a gente, né, do jeito que decodificando, mas elas podem procurar pistas e encontrar as palavras, principalmente com os nomes. E para terminar, na nossa terceira atividade, nós até colocamos aqui uma cruzadinha. Mesmo as pessoas que não conseguem ler ainda podem procurar, são atividades de leitura. Então aqui, por exemplo, a geladeira. Nós colocamos vários bancos de palavras, tá? Então tem aqui 5 palavras, 4 palavras
que tem a mesma quantidade de letras de geladeira, né? E aí ela vai ter que procurar aqui aonde está escrito geladeira, né? Ela vai ter que ver geladeira, começa com qual letra? E aí vai se arriscando a fazer a leitura. E aí nós falamos, ó, conta quantas letras tem a palavra geladeira. Você vai procurar lá naquele banco de palavras que tem a mesma quantidade de letras. Lá você vai fazer as tentativas de encontrar qual é a palavra que está escrito, tá? E como tem várias palavrinhas com o mesmo tanto de letra, acaba ficando um pouquinho, dificultando um pouquinho, né, para eles, é um desafio para eles conseguirem achar. Isso. Aqui ela colocou, por exemplo, geladeira e gafanhoto. Então, geladeira, os dois começam com a G se ele for olhar. Porém, termina com A e termina com O. Se ele for na tentativa da leitura, ele vai descobrir e descartar. Ah, essa não é, porque essa não acaba com A, tá? Então, todas essas tentativas de uso de estratégias de leitura, ele vai procurar. Aí, quando ele encontra, ele transfere a palavra do banco de palavras para a cruzadinha, tá? Então, essas, gente, era um pouquinho do que nós queríamos compartilhar com vocês hoje, das atividades de leitura utilizadas para ajudar as pessoas a aprenderem a decifrar o código, né? Agradeço a Jaque por ter aceitado o nosso convite de participar conosco. Se você quiser mandar um recado para os seus alunos. Eu espero que a gente tenha ajudado pelo menos um pouquinho, né, os pais e os meus alunos, né? Queria mandar um beijo para eles. Eu tô falando com eles todos os dias, né? Tô morrendo de saudade de vocês e se Deus quiser logo a gente está de volta. Isso. Para o trabalho com a EJA, foi disponibilizado também uma apostila, né, vinda lá do governo, do estado. Nós disponibilizamos através da Secretaria de Educação de Bebedouro. Todos os alunos estão tendo acesso a ela. As instruções, as orientações estão sendo passadas pela professora, pelo grupo dos alunos. Nós sabemos que muitos alunos não têm o acesso, porém estão os filhos conectados nesse grupo e a professora está sempre em contato com eles para fazer as orientações, as devolutivas, e nós temos visto muitas coisas legais lá no grupo da professora, tá? Então, parabéns a todos vocês que têm esse empenho, que estão aí participando, dando as devolutivas para a professora e se empenhando, tá bom? Um grande abraço e nós esperamos nos ver em breve.